Vamos pegar nossas Bíblias em nome de Jesus. Vamos abri-la no livro de Hebreus, no capítulo 5, versículos de 11 a 14. Ou vamos ler do capítulo 5, versículo 11, até o 6 primeiro. Capítulo 6, versículo 1. Este é um texto que eu quero ler com os irmãos, além de um outro que se encontra em 1 Coríntios, no capítulo 13, a partir do versículo 8. E eu quero solicitar, rogar aos irmãos, a todos, que fiquem atentos a essa palavra, porque é uma palavra de grande importância. Se esforce para você compreendê-la. O Senhor tem nos levado a perceber algumas coisas importantes, e é preciso que nós possamos ser trabalhados, né? Essas coisas importantes. Amém? Primeiro texto, Hebreus capítulo 5, a partir do versículo 11. E o outro texto é 1 Coríntios, capítulo 13, a partir do versículo 8 em diante, tá bom? Vamos ler o primeiro texto, que é Hebreus capítulo 5, versículo 11 em diante. Diz assim o texto sagrado: a esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Versículo 1 do capítulo 6. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos se Deus permitir. Eu quero frisar o final do versículo 1 do capítulo 6. Deixemo-nos, ou o meio dele, né? Deixemo-nos levar para o que é perfeito. Amém, amados? Vamos então para 1 Coríntios. Encontraram? Diz assim o texto sagrado: o amor jamais acaba. Mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então conhecerei o melhor. Então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três. Porém, o maior destes é o amor. Amados, os irmãos percebem que ambos os textos, tanto de Hebreus quanto de Coríntios, nos falam a respeito de maturidade, nos falam a respeito de crescimento espiritual. E isso é de extrema importância, haja vista que uma vez que nós ingressamos na vida cristã, o Senhor ele tem o desejo, a vontade de nos levar, como diz no livro de Efésios,
no capítulo 4, a partir do versículo 12 em diante, nos levar a uma maturidade de vida cristã. E, sobretudo, nos levar a uma condição de varão perfeito, a plena estatura de Cristo, né? A plena maturidade da pessoa de Cristo, como varão perfeito. De maneira que aqueles que serão aprovados por ocasião do tribunal de Cristo, porque Jesus virá, e ele então vai julgar a cada um de nós, vai julgar a sua igreja segundo as suas obras. Esse é o texto lá de 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, diz que todos nós, igreja, haveremos de ser julgados pelo Senhor no tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Então, neste tribunal, somente aqueles que tiverem alcançado essa maturidade de que diz o texto de Efésios 4, de que diz também no livro de Hebreus, que também nos diz no livro de 1 Coríntios, e em tantos outros lugares da Escritura, somente os que atingirem essa estatura de varão perfeito é que será aprovado e, consequentemente, vai reinar com Cristo durante os 1000 anos. Agora, o que isso interessa para um século em que prevalece o pragmatismo, em que prevalece as emoções e os prazeres dos homens? Eu digo isso porque quando se trata do reino vindouro de Jesus Cristo, nós estamos falando de algo por vir, algo que está na palavra, algo que é inquestionável, algo que é verificável e provado pela Bíblia Sagrada, mas não é algo que se possa tocar agora. E os homens, em todo o tempo, sobretudo nesse tempo em que vivemos, é como Esaú. Como é que foi Esaú? É aquele homem, é aquela pessoa que valoriza o hoje em detrimento do amanhã. Como diz o texto, Esaú vendeu o seu direito de primogenitura. E no momento em que ele vendeu o direito, ele falou as palavras que comumente nós falamos, não em palavras, mas falamos em atitudes, falamos em gestos. Ele disse: ora, de que me aproveita a primogenitura, se eu tenho fome, é agora. Ou seja, é como que ele dissesse: eu quero resolver o meu problema agora, o futuro não interessa. E isso acaba deixando aí soar, talvez, um ar de incredulidade, né? Talvez pensar, será mesmo que isso virá, sei lá, o importante é que eu me resolva agora. Qual foi o resultado? Quando chegou por ocasião de ele receber a bênção da primogenitura, o seu irmão Jacó já havia recebido, já havia levado, e diz a Bíblia que ele chorou amargamente, procurando lugar de arrependimento, só que ele não encontrou. Ou seja, como que ele dissesse que se eu pudesse voltar naquele dia em que eu vendi o direito de primogenitura, eu não faria daquele modo, eu tomaria outra atitude. Então hoje, quando se fala do reino, da segunda vinda de Cristo, daquilo que virá, são poucas as pessoas que param, que refletem, que consideram e que se empenham por buscar, como diz o texto sagrado de Mateus capítulo 6, buscar o reino de Deus, que projetam suas vidas para Deus e para o seu reino. Então, de que adianta, de que vale falar disso num século em que as pessoas não desejam, sobretudo os cristãos? Os cristãos, eles até se empolgam no primeiro momento, quando ouvem falar sobre o reino, sobre a vinda de Cristo, mas isso logo passa, e novamente vem a prevalecer no coração aquilo que é presente, aquilo que é imediato, aquilo que satisfaz os desejos, aquilo que satisfaz as paixões. Mas é por isso que estamos aqui ministrando, para que esta palavra ela possa ganhar o meu coração e possa ganhar o seu coração, para que a palavra de Deus, no poder do Espírito Santo, possa mudar esse comportamento. E assim nós possamos, eventualmente, no poder do Espírito Santo, assumir uma nova postura diante disso.
o que nós vamos falar hoje à noite é algo crucial, porque diz respeito aos interesses maiores do que os nossos. Imagine, nós vamos falar de algo que é do interesse divino, em que nós devemos compreender e então começar a buscar esse interesse divino acima dos nossos próprios interesses pessoais e individuais. A Igreja de Jesus Cristo, não sei quantos já fizeram essa leitura, e se não fizeram, é bom que façam. Ela tem aí uma trajetória de 2000 anos, desde a primeira igreja apostólica, lá em Jerusalém. Passaram-se já 2000 anos, e muitas coisas aconteceram. E o que nós podemos falar de imediato sobre essas mudanças é que há muito tempo a Igreja de Cristo, ela perdeu o alvo. Ela perdeu a razão de ser igreja. Eles querem, nós queremos, né? Ficam felizes, pulam, se alegram, fazem canções, fazem shows, pregam, congresso, fazem obras de caridade. Mas o tudo e o máximo que eles fazem, muitas vezes não traduz aquilo que Deus deseja. Perdeu-se o alvo. É a expressão hamartia, em grego, que se lê em português pecado, errar o alvo. E assim nós vemos hoje um cristianismo fraco, vemos um cristianismo dividido em muitas vertentes, em muitos grupos, em muitas denominações, e aqui não me interessa nenhum nome de denominação, nem o nosso me interessa. A questão é quantos desses cristãos entendem e conhecem qual é o verdadeiro significado da vida cristã. Nós lemos aqui o texto de Hebreus. Esse texto, o apóstolo repreendendo os hebreus, lógico, num contexto diferente do nosso, mas é como que ele dissesse: olha, vocês hebreus. Observe que os hebreus, eles foram tirados lá do Egito por Deus, ali pela mão de Moisés. Eles estiveram no monte Horebe, ou que seja o monte Sinai, em que Deus ali fez uma aliança com esse povo. Eles receberam a lei, eles receberam os profetas, ou melhor, eles receberam uma revelação tremenda de Deus. E então, muitos anos se passaram, até que o escritor aos Hebreus falou assim: olha, se vocês olharem para o tempo decorrido, desde quando vocês receberam a revelação, não já era tempo de vocês ser mestres? Pelo tempo, desde o Sinai, na revelação, até então, depois de Cristo, no primeiro século, ali quase 2000 anos, né, talvez 1500 anos ali de história, não era tempo do povo de Israel estar claro a respeito da vontade de Deus, ou não? 1500 anos de história, com o templo, com os sacerdotes, com os sumos sacerdotes, com os escribas, com os fariseus, com os saduceus, com os mestres, com os rabinos, porque o povo de Israel, eles tinham uma vida religiosa intensa, até porque toda a vida social e política e religiosa era tudo uma coisa só, se misturavam. Então o viver dos hebreus, 24 horas, era respirando a lei e os profetas. Entretanto, qual foi o fim? Eles pegaram a Cristo, o Messias, a esperança de Israel, e crucificaram. Os irmãos percebem como que facilmente, e como que é possível, e muito provável, que se não se tomar cuidado, é possível que se perca a razão. Os hebreus que receberam lá de Deus, ali pelas mãos de um mediador, a lei, os profetas, quantos profetas não foram enviados a Israel para falar, para explicar, para exortar, para corrigir? Mas o povo de Israel, simplesmente, numa inércia espiritual, ainda que num ativismo religioso, porque uma coisa é um ativismo religioso, outra coisa é uma atividade
um exercício espiritual saudável. Então eles tinham uma intensa atividade ou um ativismo religioso, mas uma inércia espiritual, de maneira que o escritor aos Hebreus disse: vocês ainda são crianças, vocês ainda estão carentes de alimento, de leite como alimento. É como que ele dissesse: eu não posso dar a vocês alimento sólido, porque vocês são crianças, não desenvolveram as faculdades, como diz Hebreus capítulo 5, versículo 14, do discernimento. Pense comigo, você que nessa noite está aqui, você já desenvolveu as suas faculdades do discernimento para compreender a vontade de Deus? Ou será que você ainda está numa igreja evangélica, seja ela qual for, e você está muito bem satisfeito com os programas, com o que acontece, ou você está insatisfeito, né? Não, eu não estou gostando dessa igreja, não estou gostando, porque não tem isso, porque não tem aquilo, porque os irmãos fazem deste modo, eles agem daquele jeito. Você talvez tenha um conformismo, ou um inconformismo, porque você talvez busque uma instituição, uma igreja, digamos assim, que seja ideal para você. Mas você já cresceu, já desenvolveu suas faculdades, você já é capaz de discernir na Escritura qual é o cerne, qual é a essência da verdade, da revelação de Deus. Mas eu confesso a todos vocês que quando eu olho para o mundo cristão, o mundo evangélico, isso é a minha concepção. E eu escuto esse povo dizendo: nós somos o povo de Deus, e estamos aqui fazendo a obra de Deus. É de dar vergonha. Não, é de dar vergonha. Porque, ora, o que é então a vontade de Deus? É isso que se vê? Temos que perguntar. Temos que pensar. É ficar dentro de uma instituição, uma organização, realizando um tanto de atividades, e que promove mais contenda do que edificação, que promove mais status humanos do que a própria edificação. O que na verdade é essa essência da vontade de Deus? Se nós não discernirmos, se nós não tocarmos essa essência, e então interiorizarmos essa verdade no nosso coração, de maneira que essa verdade reine dentro de nós, nós vamos errar o alvo, como o povo de Israel errou o alvo, e como também nós lemos aqui em 1 Coríntios, no capítulo 13, o apóstolo Paulo exortando os coríntios a progredirem para aquilo que é perfeito, para aquilo que é maior, para aquilo que é essencial. Nós lemos lá em Hebreus capítulo 6 dizendo que nós devemos avançar para o que é perfeito. Esse ministério tem 14 anos, aproximadamente, de existência. Alguns irmãos aqui já acompanharam o progresso. Nós temos avançado. Muitas coisas mudaram nesse ministério, mas mudaram para melhor, de acordo com que a visão da Escritura foi sendo aperfeiçoada, sobretudo quando aplicada na experiência. Então nós fomos percebendo que algumas coisas tinham que ser colocadas de lado. Os irmãos imaginem, e quem olha para essa igreja hoje não acredita, que nós no início chegamos a fazer campanha. Mas lógico, não era campanha com sal, nem com rosa, nem com óleo, nada disso. Mas o modelo de se estabelecer reuniões fixas e semanais para orar pela libertação das pessoas. E é lógico, devemos orar sim, mas aquele modelo de pensar que nós vamos reunir aqui, chamar o povo à frente, e os obreiros vão colocar as mãos na cabeça das pessoas e elas ficarão libertas. Pastor, mas não é assim não? Imagine só, quem é mais poderoso para libertar uma pessoa? Eu, um pastor da Universal, ou Jesus Cristo? Imagine se Jesus chegasse no endemoniado,
Então, assim, ó, eu vou orar por você e vou ordenar no meu nome que o demônio saia da sua vida. Não, agora vai funcionar, não vai? Porque é Jesus. Se fosse o Alexandre, coitado desse homem aí, não serve para nada, né? É tradicional. Mas se fosse um da IURD, não, bem, isso aí é capaz que consiga, porque ele vive disso, né? Ele é especialista, né? Formado em especialização, pós-graduação em expulsar demônio. Então, mas ainda assim pode ser que, não, é homem é falho. Mas Jesus expulsando um demônio, não deve se esperar que a libertação é efetiva e completa e perfeita? Ou não? Hã? Fala. Jesus Cristo, certa ocasião, Mateus capítulo 12, chegou a um homem que estava endemoniado. Um demônio que o deixava surdo, mudo. E Jesus expulsou o demônio. E o demônio saiu. E o homem ficou bom, passou a ouvir e a falar. Entretanto, Jesus em seguida disse o seguinte: olha, o demônio saiu. E agora esse demônio vai andar por aí, em lugares áridos, lugares secos. Só que ele, não satisfeito, dirá consigo mesmo: eu voltarei para a minha casa de onde saí. Referindo-se ao homem, outrora possesso, agora teoricamente liberto. E aí Jesus fala: o demônio volta. E se ele encontrar a casa vazia, ele entra. E o pior, ele não vem só. Ele traz mais quantos? Mais 7. E qual vai ser o fim dessa pessoa? Esse último estado será pior do que o primeiro. Ora, mas não foi Jesus quem libertou o homem? Como é que é possível que o estado dele fique pior do que antes? Os irmãos percebem que o simples fato de orar e expulsar não garante plena libertação. Isso por quê? Porque a libertação plena se dá quando a pessoa, não é quando se faz 7 campanhas, ou 7 dias, ou o jejum de Daniel, qualquer coisa, é quando a pessoa recebe a Cristo para dentro de si, de tal maneira que pode vir todo o inferno, que quando chegar para entrar naquela casa, Jesus abre a porta e fala: pois não? Pois não? E os demônios vão entrar naquela casa? Jesus lá dentro? É por isso que é dito: se ele a encontrar vazia, varrida e adornada, ele entra. Mas se ele encontrar essa casa cheia, habitada pelo Espírito Santo de Deus, aí sim, se opera, se realiza, se concretiza, se efetua naquela vida plena libertação. Nós somos casos, então, no início desse ministério, nós não tínhamos, talvez nesse aspecto, alguma clareza. E talvez fizemos um tanto de outras coisas, tanto no âmbito dos dons espirituais, quanto em outras áreas que poderíamos citar eventualmente. Mas o tempo vai passando, nós vamos lendo a Escritura, nós vamos tendo comunhão, vamos orando e vamos conversando sobre o assunto, e nós vamos crescendo, e nós vamos avançando. 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, 12 anos, 13 anos, e aqui estamos, e o Senhor nos levando a deixar algumas coisas de menino, ou algumas coisas que julgávamos ser importantes, mas que não correspondia à verdade, à essência da fé, até que essas coisas muitas vezes são até boas, certo? Quando nós éramos crianças, não brincávamos de carrinho? Ou de boneca? E não era bom? Mas quando nós crescemos, as coisas ficam para trás. Nós devemos avançar para as coisas que são perfeitas. Então, esses textos que acabamos de ler, todos eles falam disso. E o que acontece é que o mesmo que aconteceu com o povo de Israel, de depois de tantos anos, ao invés de serem eles mestres, ainda permaneciam crianças, hoje acontece com a igreja de Cristo. Depois de tanto tempo, a igreja ainda não cresceu, ela não desenvolveu suas faculdades a ponto de discernir essa essência e esta verdade. E o texto de 1 Coríntios é o texto que eu quero discorrer com os irmãos essa noite.
Eu comecei a ministrar essa mensagem no domingo retrasado, falando lá em Filipenses, no capítulo 3. Hoje eu quero ministrar uma outra parte da mensagem, baseada em 1 Coríntios, capítulo 13. Veja que nos capítulos 12, e 13 e 14, esses 3 capítulos correspondem a uma seção de 1 Coríntios. E o que diz nesta seção? A respeito de quê? Qual é o tema de 1 Coríntios, capítulo 12, 13 e 14? Qual é o tema? Os dons? O tema são os dons? Será mesmo? Será o amor? Qual é o tema de 1 Coríntios, capítulo 12, 13 e 14? Se você ler todo o capítulo 12, e então ler todo o 13, e então ler todo o 14, qual é a tônica, qual é aquela expressão que se faz presente e se torna a razão de tudo o que se diz nesses 3 capítulos aqui? O irmão Israel falou, o corpo de Cristo. A igreja enquanto o corpo de Cristo. Ele disse, a edificação do corpo, vamos colocar apenas nesse termo, o corpo de Cristo. E quando se fala de corpo de Cristo, neste momento, cada um de nós aqui presente precisa entender algo. Deus, nesta era, Ele não quer você. Ele não quer, não. Ele não quer, e jamais poderíamos prestar a Ele qualquer tipo de serviço que tenha o indivíduo como sendo o alvo. Não é que Deus não queira você, entenda. É que você só terá algum sentido efetivo dentro da vontade de Deus se você projetar toda a sua existência, toda a sua vida, todo o seu serviço para aquilo que Deus está fazendo. Jesus disse em Mateus 16, versículo 18, eu vou edificar a minha igreja. O Senhor quer a igreja. O Senhor quer o corpo de Cristo. Quando a Bíblia fala sobre o corpo de Cristo, e aí vai colocar em termos metafóricos, o apóstolo Paulo diz no capítulo 12, e então no versículo 12, ele diz, olhe para o corpo humano. Ele diz assim, olha, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros. Então, olhe para o... Você quer entender? Olhe para o corpo humano. Tem muitos membros. Tem fígado. Tem rins. Tem o que mais? Tem coração. Braço, perna, dedo, unha, cílios, olho, nariz, orelha. O que mais que tem? Tripa. Tem tripa. O que mais que tem o corpo humano? Irmãos, todos esses membros, pensem comigo, só tem sentido onde? No corpo. Qual é para você, na sua opinião, o órgão mais importante? Falando de importância. Um falar o cérebro, outro o coração. Tem quem diga outra coisa. Mas tudo bem. Mas este órgão que você diz, ele só tem a sua devida importância e função no corpo. Se você arrancá-lo do corpo e colocá-lo num prato, como fala a tal da Luzia lá, aqueles olhos no prato. Não tem uma senhora que fica com um prato com os 2 olhos, já viram? É um ídolo que fizeram aí. Qual é o sentido disso? Pensem comigo, qual é o sentido disso? Pense em qualquer órgão fora do corpo. Chega a ser algo monstruoso. Agora, qual é o membro do corpo que você julga mais bonito? Na sua opinião. Bem, seja qual for, fora do corpo também é horrível. Porque tudo isso só tem função no corpo, fora do corpo não tem sentido. E agora então a palavra de Deus nos mostra que o Senhor ele está edificando para si um corpo, uma noiva, são vários os símbolos, uma casa, a sua igreja. E quando então coloca a questão do corpo, então você tem que entender que a obra de Deus, esse corpo, envolve muitos membros.
tem eu, tem você, somos muitos, os irmãos que estão nas muitas denominações, nos grupos evangélicos, todos os servos de Deus, indistintamente, onde se encontram, não importa, são membros de um só corpo. Você tem que entender que você, enquanto membro do corpo, você serve ao corpo. Você não existe, o olho não existe para si mesmo, a mão não existe para si mesma, o fígado não existe para si mesmo, é para o corpo. Então nós começamos a observar que é preciso que nós entendamos que a obra de Deus não acontece no âmbito individual, mas sim no âmbito coletivo. A igreja enquanto o corpo de Cristo. Só que isso é muito complicado, uma vez que prevalece, sobretudo, o espírito desta era, um espírito individualista. Não tem um espírito individualista, um espírito egoísta. Eu pergunto, você é cristão? Sim. Você é filho de Deus? Sim. Você foi redimido? Sim. Você congrega num grupo cristão? Sim. Aí eu pergunto, o que você busca? E o que você faz? E o que você pretende? Vamos ser mais simples aqui. Este grupo de irmãos que estão aqui essa noite, o que você pretende aqui? Quais são os seus objetivos aqui? Aí uns falam assim, não, pastor, eu estou aqui, eu quero ser abençoado. E é bom, eventualmente Deus vai te abençoar. A Bíblia diz que Deus conhece as nossas necessidades, que antes que nós falemos, Ele já conhece, e como Pai Celestial, Ele cuida de cada um de nós, porque se Ele cuida dos pássaros, por que não cuidaria de nós, filhos de Deus? Se Ele cuida, não é, dos animais, dos lírios do campo, não cuidaria dos seus filhos? Isso é verdade. Então, eventualmente, você pode ser abençoado. Ah, pastor, eu estou aqui, sei lá, eu gostei dessa igreja, gostei da palavra. Não é uma coisa boa? Estou aqui porque gosto da palavra. Não é uma coisa boa? Sim, mas e qual é o seu objetivo aqui? Pastor, não sei, eu tenho um dó de vocês, aí eu vim para cá. Aí eu trago uma oferta para ajudar, porque eu gosto de vocês. Vocês são umas pessoas boas, têm uma boa intenção, eu quero ajudar de alguma maneira vocês. Qual é a sua intenção? Você já ganhou a visão de Deus? A visão de Deus, não é a sua. Você terá que fazer, como diz o hino cantado agora há pouco, tem que sacrificar a sua visão tem que ser sacrificada, para que você assuma a visão de Deus. Irmãos, isso está além de nós, isso está além do nosso tempo, isso chega a ser quase uma utopia. Quando cada um de nós começar a compreender o Senhor, Ele está edificando o novo homem. Deus quer o novo homem. Para Deus não há muitos salvos ou muitos crentes, para Ele há o novo homem, em que Ele é o cabeça e nós o corpo. Eu não sei se vocês já ouviram falar, ouviram uma reportagem. Eu ouvi essa reportagem já tem um bom tempo. E a princípio eu achei muito estranha, né? Talvez alguém com menos esclarecimento poderia até achar que fosse demônio. Nos Estados Unidos, aconteceu de uma junta de médicos, de cientistas, encontraram lá uma cura para a epilepsia. Fizeram cirurgia no cérebro de várias pessoas que sofriam dessa enfermidade. E sabe o que aconteceu? Essas pessoas ficaram boas, não tiveram mais ataque epilético, sem o remédio, ficaram boas da sua epilepsia. Só que em todas elas, desencadeou uma outra enfermidade. Foi isso que eu achei estranho, a enfermidade. Aí mostrou na reportagem, na televisão, a pessoa ia almoçar, ou que seja jantar, com o garfo e a faca. Aí ela está aqui cortando aqui a carne, comendo, mas de repente o braço da pessoa, pegava a faca e queria furar o olho.
Quem viu isso aqui na televisão? Graças a Deus eu tenho 3, 4 testemunhas. 5, 6. Não, porque chega a ser uma coisa muito estranha. E aí o braço vinha com a faca para furar o olho e a outra mão segurava. Aí ficava lutando as duas, uma mão segurando a outra, porque a outra queria furar o olho e a outra mão sabia que não podia. Uma enfermidade consequente da cirurgia, resolveu um problema, causou outro. Não sei qual seria o pior. Aí a pessoa foi ao armário buscar alguma coisa. Quando ele meteu a mão no armário, a outra mão foi e fechou a porta da outra mão. Hã? O Vladimir viu na reportagem, o indivíduo dirigindo o carro, a outra mão queria jogar o volante para o outro lado. Estranho, vocês acharam estranho? Uma pessoa, se fosse há 30 anos atrás, se bem que até hoje ainda se pensa assim muitas vezes, né? Fala assim, não, pode, isso aqui é demônio. Aí quer tirar o demônio da pessoa que é homossexual, quer tirar. Irmão, se isso fosse demônio, então repreende, tira, liberta, resolve. O demônio não tem que sair no nome de Jesus, não tem que sair. Ora, se a pessoa tem esse problema e é demônio, você ora, o demônio vai embora, acabou o problema. Mas o problema é que os homens, isso vem desde lá de trás, da antiguidade. Lembra que a igreja falava que as pessoas eram endemoniadas, que a pessoa que era muda? Demoniado. Eu mesmo congreguei num lugar que tinha uma senhora que era muda. E os irmãos queriam fazê-la falar. Porque achavam, é demônio. E eles arrastavam a mulher no corredor. E ela gritava. Mas aí quanto mais gritava, mais... Olha, está vendo um demônio aí? Estão arrastando a pessoa. Bem, isso não significa que não existam doenças espirituais e também não estou dizendo que não haja as possessões espirituais. Não é disso que eu me refiro. Quero apenas dizer que, se olhado de maneira rápida e mesmo dogmática, é possível que alguns vejam nesta enfermidade que eu acabei de citar um demônio. Mas enfim, mas o que eu quero trazer para os irmãos? Então, imagine só você, um ser humano, com essa enfermidade. De repente, seus pés resolvem correr para o meio da pista. O carro está passando, você não quer ir, e os pés falam, eu vou. Ainda bem que, se for só um pé, o outro pode dar uma rasteira nele, né? Eventualmente, tem essa vantagem, só não pode querer os dois ao mesmo tempo. Seria um problema. O problema é que não quer matar não é o outro, não, é assim mesmo, é o olho, é a boca. Você não pode comer, não fazer nada, tem que estar sempre alguém vigiando, porque é um perigo muito grande. Isso por quê? Porque existe certamente aí um problema no organismo, na mente, no cérebro, não sei, eu não posso falar exatamente, mas há um problema. Quando isso acontece na igreja, imagine agora que nós somos aqui, digamos, em tese, 450 pessoas. Se cada um buscar o seu próprio interesse, nós teremos o corpo de Cristo? Vamos pensar nisso. Se cada um vem porque tem o seu próprio objetivo particular, nós teremos o corpo de Cristo? Irmãos, eu sei, estou claro disso. Esta é uma tarefa muito difícil. Não é fácil. Sobretudo nesse tempo de hoje. Mas nós não podemos desprezar a verdade ou deixarmos de persegui-la porque é difícil. Mas cada um que está presente precisa entender e buscar. Falar, Senhor, eu preciso de luz, de revelação e de visão. E, sobretudo, de um tratamento na alma. Porque esta é a verdade de Deus, esta é a vontade de Deus. Então, o capítulo 12, 13 e 14 de 1 Coríntios fala sobre o corpo de Cristo. E quando se fala de corpo, se fala de membros. E quando se fala de membros, se fala de funções, porque os membros têm funções. E aí é onde entra o problema, e o grande problema é que agora, na igreja, as pessoas têm lá, quem sabe, um leque de dons espirituais, dom de língua, dom de profecia, dom de milagres, dom de curas, dom de interpretação, dom disso, dom daquilo, além de tantos outros que não estão aqui nesse texto, mas estão lá
em Romanos 12, estão em 1 Pedro capítulo 4, estão espalhados em toda a Escritura, uma infinidade de dons, e agora cada um quer um dom para si, porque se eu tiver esse dom, poxa, já imaginaram só se eu tiver o dom de cantar, se eu pudesse cantar, digamos, igual a irmã Andréia? Porque se eu tiver esse dom, aí eu vou poder cantar e as pessoas vão ver que eu canto bem. Ou, não, eu queria ter o dom da palavra, né? Porque eu quero e seria bom porque, ou dom de milagres. Quem aqui já buscou o dom de milagres? Levanta a mão. Numa boa. Eu sou o primeiro a levantar. Eu já busquei os dons de milagres. Eu falei, Senhor, eu quero fazer milagres, prodígios. E eu busquei muito. Eu fui e orei demais nas madrugadas, em monte. Vocês nunca fizeram isso? Gente, não é possível que só tem eu e o Hernani e a irmã Silvia. Eu sei que vocês já buscaram. Para disso. Pode falar, não é feio. É normal. Até porque a Bíblia nos dá base para buscar os dons espirituais. Mas talvez nós não fizemos com discernimento. Então as pessoas buscam os dons, muitas vezes, porque elas acham que aquele dom é alguma coisa interessante, é poderoso, e é bom ser poderoso. Falar em línguas, a maioria das instituições pentecostais, salvo engano, orientam que todos têm que buscar e falar em línguas. E o dom de línguas é um dom bíblico. Mas o que está em questão não são os dons em si mesmos. Ora, se os dons são do Espírito, então não há nada de mal nos dons. Sim? Agora, se os dons são do Espírito, mas se manifestam no corpo, então você deve olhar para o que é mais importante, que é o corpo de Cristo. O corpo de Cristo. De maneira que o apóstolo Paulo, depois de ele falar sobre os dons, no capítulo 12, ele chega num ponto crucial. Porque no capítulo 13 ele começa dizendo assim, olha, e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Quando ele diz sobre um caminho sobremodo excelente, é porque no versículo anterior, no 31 do 12, ele diz para que as pessoas busquem os dons espirituais. Quando ele diz, olha, procurai com zelo os melhores dons, ele diz, e eu apresento para vocês que vão buscar um caminho. Um caminho. Quem quer saber que caminho é esse? Um caminho. Porque não basta dizer, busquem os dons. Tem que falar, olha, os dons devem ser buscados, certamente, os melhores dons, mas há um caminho. E aí ele passa a apresentar o amor, no capítulo 13, como sendo o caminho do amor. De sorte que ele fala palavras aqui tão fortes, e tão profundas, e tão grandes, que chega a desanimar. Chega a desanimar. Ele diz assim, olha, ainda que eu fale as línguas dos homens e as línguas dos anjos, se não tiver amor, se não tiver amor, de nada vale. Não, mas eu tenho o dom das línguas dos anjos e o dom das línguas dos homens. Olha, 2 idiomas celestiais, idiomas terrenos. Não é uma coisa grande ou não? Olhem para mim, eu falo em línguas de homens. Às vezes, eu nunca estudei as línguas, mas eu falo pelo chinês, francês, paraibano, eu falo tudo isso. E até línguas do céu. A pessoa fica tão possuído do Espírito e fala línguas do céu, de anjos. Mas se não tiver um ingrediente, amor, eu tinha que abrandar isso aqui, né? Ele diz, serei como bronze que soa, ou símbolo que retine. Ou seja,
falar línguas de homens, língua de anjos, sem amor é ser tagarela. Só ofende os ouvidos. É como o barulho de um gongo. Imagine só um gongo no seu ouvido. Pam! Para com esse negócio aí, rapaz. Impossível. Não, mas são línguas de anjos. Sem amor é como um bronze que soa, que estremece os tímpanos e que não traduz nada de bom. Ele diz mais: ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. E aí ele coloca o amor num patamar, como diz o texto, sobremodo, ou seja, o amor deve ser a minha motivação na igreja. Tudo que você fizer, ou tudo que você não fizer, deve ter como base e motivação o amor. Mas não é o amor a si mesmo, é o amor ao corpo de Cristo. De maneira que, eventualmente, você pode ter uma coisa muito grande, uma verdade muito grande, mas aquilo pode ser uma pedrada no corpo, porque não é motivado pelo amor. Aí você precisa, eventualmente, sondar seu coração, na presença de Deus, pelo Espírito Santo, dizendo: Senhor, qual é a motivação que eu tenho? Seja para congregar, para pregar, para ensinar, para cantar, para ofertar, para fazer o que quer que seja, até uma exortação. Tem pessoas que vivem pagando sapo para as outras, não é porque eu tenho um dom da exortação. Aí paga sapo, não é porque Deus me deu o dom da exortação. Mas se não tem amor, de nada serve. Pode ser língua de anjos, que é algo, tu está tão conectada que está falando língua de anjos. Está tão lá em cima que não consegue falar mais o português, é só anjo. Mas você pode estar ferindo o corpo. Você pode estar machucando o corpo de Cristo. É algo muito sensível. Quando então o apóstolo Paulo coloca tudo isso num patamar superior e sobremodo excelente, aí ele entra numa área, eu espero que vocês busquem entender isso, procurem, se esforcem, porque é uma revelação muito grande, muito forte. Ele diz no versículo 8 assim: olha, o amor jamais acaba. Por que ele diz o amor jamais acaba? Ah não, porque o amor é eterno. Sim, mas quando ele diz o amor jamais acaba, qual é o sentido disso? Quer dizer que quem ama nunca poderá deixar de amar? É isso que ele está dizendo? Ou será que ele está dizendo que o amor, enquanto um elemento necessário na vida da igreja, nunca deixará de ser necessário? É possível que na vida da igreja algumas coisas são necessárias hoje e amanhã não sejam mais? É possível? É possível que algumas coisas na vida sejam necessárias e num dado momento já não sejam mais necessárias? Quando ele diz o amor jamais acaba, será que ele quer dizer que uma vez que você ama, você nunca deixará de amar? Ou será que ele está dizendo que o amor, enquanto um elemento necessário e, sobretudo, principal na vida da igreja, nunca deixará de ser necessário? Vamos ler o texto. O amor jamais acaba. Mas e havendo profecias? Opa! Ele diz que as profecias constituem-se um elemento na experiência da igreja que é possível que cesse. Não está aí na sua Bíblia? Ou não está? Ele diz: o amor jamais acaba, mas havendo profecias,
desaparecerão. Ou seja, ele está dizendo que na igreja tem profecias, na igreja tem línguas, na igreja tem dons diversos, e na igreja deve ter o amor. É possível que muitas dessas coisas parem e cessem por não serem mais necessárias. O amor, entretanto, nunca será um elemento desnecessário. Sempre, ao longo de toda a existência do corpo, aqui na terra, antes de sua glorificação, o amor será sempre um elemento primordial. Veja o texto. O amor jamais acaba, mas havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Deixe-me abrir um parênteses aqui e colocar uma questão. Este é um dos pontos que o nosso ministério, esse ministério, por longo tempo interpretou e entendeu de um modo. E hoje, pela graça de Deus, mediante comunhão com os pastores e cooperadores, o Senhor nos levou a contemplar algo maior, algo mais claro dentro desse texto. Porque como é que nós víamos, como é que nós falávamos? Nós dizíamos assim, olha, havendo profecia, cessará, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, como diz o texto, passará. Mas aí perguntávamos, mas quando é que isso passará? Aí diz o texto no versículo 10. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será o quê? Aniquilado. Aí nós falávamos, bem, o que é perfeito? O que é perfeito? Bem, Cristo, conforme Hebreus capítulo 6, versículo 1, é aquilo que é perfeito. Aí lá naquela epístola de Hebreus, o apóstolo dizia, as coisas da velha aliança passaram. Vocês devem deixar os elementos da antiga, eu falei nova? Da antiga aliança, deixem para trás e avancem para o que é perfeito. Naquele contexto, o que é perfeito é Cristo, é a nova aliança, é o Novo Testamento. Estar no Novo Testamento, como dizemos aqui na semana retrasada, é estarmos naquilo que é perfeito. Mas aqui o apóstolo Paulo já está na era do Novo Testamento, e está escrevendo, inclusive, o Novo Testamento, e ele disse, quando vier o que é perfeito. Então, havia, no nosso entendimento, o que é perfeito futuro, que não era exatamente Cristo e a nova aliança. Aí nós entendíamos, então é o reino milenar. O reino milenar é o que é perfeito. Então, no reino milenar, línguas, profecias, essas coisas todas, ciências, desaparecerão. Aí nós entendíamos e falávamos e afirmávamos o seguinte, esses dons espirituais são mecanismos da igreja que o Senhor deu para o seu corpo, enquanto estamos nessa peregrinação, antes de entrarmos para o reino milenar. Entrando para o reino milenar, esses dons passarão e não mais existirão. Vocês lembram disso? Obrigado. Pastor, mas não é assim? Aí de repente nós tropeçamos, no sentido de nós encontramos um obstáculo dentro do próprio texto, que nos impediu, certamente, de nos entender assim. Olha o texto, capítulo 13, versículo 13. Agora, pois, permanecem. No texto o apóstolo Paulo fala de coisas que passam e de coisas que permanecem. Não é isso que o texto diz? Há coisas que passam e há coisas que permanecem. Ele diz, agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. É como que se lê, havendo línguas passarão, havendo ciência passará, havendo profecias cessarão. Agora a fé, a esperança e o amor, estes permanecem. E aqui nós temos que ler o texto como um todo, entendendo. O apóstolo Paulo diz, há coisas que passam, e por que passam? Porque são em parte, porque não traduz a verdade na sua plenitude, como diz o versículo 8, ou melhor, o versículo 9, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Agora existem coisas que não passam,
porque elas traduzem a verdade e a experiência da verdade na sua totalidade. O que são essas coisas? Falem. A fé, a esperança. Pastor, mas e onde é que está o problema? Não vi problema algum nisso. É porque se esse tempo em que essas coisas passarão se refere ao reino milenar, então no reino milenar permanece a fé, a esperança e o amor? Como pode permanecer no reino milenar a fé, se nesse tempo nós veremos face a face? Porque a fé não é a certeza daquilo que você não vê. No reino você vai ter essa questão da fé, ou você verá Cristo face a face? Ora, e a esperança também não é algo vindouro que ainda não se manifestou, conforme está em Romanos capítulo 8, versículo 24 e 25, que aquilo que se espera é esperança, porque se você já o tem e já o vê, diz o texto, não é esperança. Haverá esperança no reino milenar? Nós já estaremos na plenitude do gozo da vida. Portanto, fé, esperança e amor devem permanecer hoje, em detrimento às coisas que passam hoje. Ou seja, na nossa experiência, existem muitas coisas, muitos dons, e é dito, mas há coisas que permanecem e devem permanecer. Pastor, mas então qual é o ponto aqui? Onde é? Como é que eu sei? E quando é que essas coisas vão passar e as outras vão permanecer? E é este o ponto que eu preciso falar com os irmãos. E é este o ponto que você, enquanto um filho de Deus, um servo de Deus, precisa almejar no seu coração. Olha o texto, leia comigo, versículo 11. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Fala-se aqui de um tempo de imaturidade. Fala-se de um tempo de infância. Um tempo em que essas coisas que passam são importantes, mas são importantes da infância. Mas que vindo, entretanto, a maturidade, elas passam. Mas a maturidade não torna a fé, a esperança e o amor dispensáveis. Versículo 11. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Agora, porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior é o amor. Aí no capítulo 14, o apóstolo Paulo vai inserir um capítulo inteiro para tratar de um problema. Um problema que não é o dom de línguas, tá? Não é o dom de línguas. Mas é um problema que havia na igreja de Corinto. Imagine que quando os irmãos de Corinto se reuniam, quando a igreja se reunia lá em Corinto, eles tinham vários tipos de problemas, vários. Um deles, vocês devem se lembrar, que está no capítulo 11 de 1 aos Coríntios. Os irmãos sabem que a ceia da igreja primitiva não era como nós fazemos hoje, vocês sabem disso? Que tem ali um pão, um cálice, todo mundo sentado, os irmãos vêm à frente, ora, quebra o pão e sai distribuindo um pedaço. Não era assim, era feito como Jesus fez na primeira ceia. Como é que foi a primeira ceia? Leia o texto de Mateus capítulo 26. Enquanto, como é que diz o texto? Enquanto, eu ouvi alguém falar. Mateus 26, enquanto comiam, tomou Jesus o pão e disse. Ele estabelece o partir do pão enquanto comiam. Enquanto comiam o quê? No caso de Mateus 26, eles comiam a Páscoa. A igreja primitiva, então, passou a fazer a ceia do Senhor no meio de uma refeição.
razão porque passou a ser chamado de ceia, que era um jantar noturno. Um jantar noturno. Entenderam, né? À noite. Então a igreja primitiva partiu o pão de noite, num jantar. Então os irmãos traziam as porções, como se fosse hoje um estilo americano. Aí o irmão trazia lá, aí levava vinho, bastante vinho. A igreja primitiva bebia vinho, e muito, a ponto de os irmãos se embriagarem na ceia. Vocês estão rindo? Leia 1 Coríntios 11. Não está lá dizendo que muitos se embriagam e outros sequer provavam do vinho? Está no texto. Então levavam vinho mesmo, com álcool. Na verdade, vinho tem álcool, né? Que é o processo pelo qual a uva passa, não é suco de uva. Vinho, trazia as comidas. Aí tinha um problema, os irmãos se reuniam para partir o pão, para comer a ceia. Só que aí tinha uma elite, uns irmãos mais poderosos, que eles controlavam, ó, de tal forma que o menos provido, ele muitas vezes não chegava a comer, não sobrava, porque tinha comilão e beberrão na igreja. E para eles isso pouco importava. O apóstolo Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 11 para falar desse problema. Então os irmãos tinham sérios problemas em Corinto. E um outro problema que eles tinham também é que quando eles se reuniam, virava uma bagunça, porque um queria se aparecer mais do que o outro. O irmão estava pregando, daqui a pouco a irmã levantava no meio do culto. Xarabasteri canta lamanaia. E aí, daqui a pouco o outro falava em língua, aí o outro queria interpretar, aí o outro queria profetizar, aí o outro queria curar. Pensa num tumulto que ficava, um querendo ser mais do que o outro. Aí o apóstolo Paulo escreve, 1 aos Coríntios, capítulo 14, para falar sobre os dons, para falar sobretudo sobre a ordem dos acontecimentos no culto. Quando vos reunis, como fazer e o que fazer? E aí então, falando sobre isso, vem um texto, e eu quero ler esse versículo para os irmãos. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 12. Assim vós, ou também vós, quem são esses vós? Vós os que desejais dons espirituais. Ou visto que vocês desejam pelos dons, e aqui ele está falando sobre o dom de línguas, ele diz, quem aqui quer dom espiritual? Amém? Vamos colocar num contexto mais apropriado. Quem aqui quer servir na igreja? Paulo foi o primeiro a levantar a mão e levantou bem alto. Muito bem. Deus te abençoe. Quantos querem ser úteis na igreja? Visto que desejais dons espirituais para servir, devemos o quê? Qual é a palavra que está aí na sua Bíblia? Devemos progredir. Progredir significa sair de um estágio para um outro estágio, não é isso mesmo ou não? De um estágio inferior para um estágio superior. E que estágio inferior é esse que na igreja é prejudicial? Capítulo 14, versículo 1 em diante. Seguir o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Entenda-se profetizar aqui enquanto falar por Deus. Aquele que fala por Deus, profetiza. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Então, o primeiro lugar ele coloca os dons, vamos colocar o dom de línguas, porque este era em Corinto o problema. Talvez a nossa experiência seja outra situação, mas é esse estágio do individualismo. Eu oro para eu ter poder. Eu falo em línguas para eu me encher do poder. Ou eu canto para que eu possa desenvolver o meu dom. Olha,
Não parece uma coisa boa? Eu quero desenvolver o meu dom. Mas não é uma questão que eu tenho que desenvolver. Temos que sair do âmbito do individualismo, porque o corpo é coletivo. E devemos passar a progredir para a edificação da igreja, no sentido de tudo o que nós fazemos, seja no âmbito dos dons, ou dos serviços, ou de qualquer outra coisa, progredir para a edificação. É necessário que nós venhamos a avançar na visão, avançar na vida cristã, buscando um nível de maturidade. E o nível de maturidade é medido na proporção, ou na mesma proporção, que os seus interesses individuais e particulares vão sendo substituídos e suplantados pelo interesse e pelo bem do corpo. Vocês estão entendendo isso? Não é sem razão que no capítulo 14, versículo 26, o apóstolo traz uma pergunta dizendo: o que fazer, pois, irmãos? Quando vos reunis, um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outra língua, e ainda outra interpretação. Ou seja, ele começa a colocar várias possibilidades. Pode ter salmos, que é hinos cantados? Pode. Pode ter línguas? Interpretação? Pode ter vários serviços na igreja em geral. No âmbito dos dons ou serviços, ministérios. Seja tudo feito para quê? Tudo que você faz deve visar o quê? A edificação da igreja. Aí você, de repente, está dentro de um campo, de um âmbito totalmente desprovido daquilo que lhe é próprio. Você entende que você não existe para si mesmo e não pode existir para Deus em si mesmo, senão no corpo de Cristo. Aí agora tudo começa a mudar, tudo. Por quê? Porque agora eu começo a medir os meus esforços, o meu trabalho, o meu serviço, o meu falar, visando vocês todos. E agora cada um passa a medir e a fazer e a realizar tudo que ele realiza em prol dos outros. Aí você entende que você existe para os outros e não para si mesmos. E aí tudo começa a mudar, na vida familiar, nos grupos familiares, na vida da igreja, aí os problemas começam a diminuir. Sabe quando nós passamos por fases, na igreja mesmo difíceis, em que há conflitos e há mal-estar e há maus entendidos e uma série de coisas? Isso aí é porque nós ainda não estamos ajustados dentro dessa visão. Essa visão de que o corpo de Cristo é o alvo da vida cristã e de que a vida cristã individual existe para o corpo de Cristo. Eu quero ler mais um texto com os irmãos, está aqui em Efésios, no capítulo 3. Eu já estou encaminhando já para o final dessa mensagem. Efésios capítulo 3, versículos 18 e 19. Deixe-me ler a partir do versículo 17. Diz assim: e assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de compreenderdes, entenda isso, a fim de poderdes compreender. Ou seja, ele fala da necessidade de Cristo estar habitando o nosso coração e nós todos arraigados e alicerçados em amor. Já imaginaram isso, irmãos? Todos nós arraigados. Quem sabe o que é arraigado? Enraizados. Raízes aprofundadas lá presas. Enraizados, alicerçados, né? Todos nós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender. Quem quer poder compreender? Só é possível você poder compreender se você estiver enraizado em amor. A fim de poderdes compreender
qual a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. Irmãos, esse é o nosso alvo, é poder compreender o comprimento, a largura e a profundidade do amor de Cristo. Faltou alguma coisa aqui na minha leitura? Não. Faltou alguma coisa? Compreender a largura, a profundidade, a dimensão do amor de Cristo, na medida em que nós estamos alicerçados e enraizados em amor, nós poderemos compreender a largura, a profundidade do amor de Cristo. Faltou alguma coisa aqui? O quê? Irmãos, só será possível nós compreendermos tudo isso coletivamente, com todos os santos. Isso porque é fácil você morar sozinho e amar todo mundo. Você mora só. Eu não tenho problema com ninguém. Na minha casa não tem problema. Mora só. Se bem que diz que o cúmulo do absurdo é a pessoa morar sozinha e fugir de casa, né? Não aguentou a casa dela, fugiu de casa. Mas só é possível experimentar esse amor com todos os santos, juntos. Cada um de nós, uma vez reunidos, entender, a igreja não é uma instituição humana, a igreja é uma família, é o corpo de Cristo, é uma comunidade. Precisamos nos amar, precisamos manifestar este amor. E todo o nosso mover e movimento e fazer e acontecer na igreja deve ter como inspiração e motivação o amor. Se não for, seremos como símbolo que retine. Gastaremos todo o nosso tempo com todos os santos. Capítulo 4, versículo 11 em diante. E ele mesmo, ele aqui é o Cristo ressurreto, que está nos versículos anteriores, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Dá uma pausa e olhe para mim, por gentileza. Tudo isso, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, e seja o aperfeiçoamento dos santos, ou que seja o desempenho do serviço, tudo isso é para a edificação do corpo de Cristo. E essa noite vocês têm a oportunidade, se desejarem, de procurarem para vocês uma igreja pragmática. Pastor, é o seguinte, essa mensagem, eu sei lá, sabe, eu escutei, até que acho que é boa, se fosse prático seria muito bom. Mas o meu negócio é outro, o meu negócio é eu quero ir para uma igreja, ter um movimento, uma coisa, eu quero dançar, eu quero fazer festa junina, quero fazer quentão, eu quero fazer alguma coisa que aconteça, que se meça com um metro humano, com os olhos humanos. Então a chance é agora, porque nós aqui, precisamos buscar esta experiência. Porque do contrário, é melhor cada um fazer qualquer outra coisa. Seria uma grande perda de tempo ficarmos aqui todo domingo, num calor, num cansaço. Pastor, não acaba a mensagem nunca. Mas se nós entendermos que isso aqui é o que há de mais importante para Deus, Ele está produzindo um corpo, gerando um novo homem. É o seu propósito. Esse novo homem vai reinar com Cristo no reino milenar. É o surgimento de uma nova humanidade. É corpo de Cristo. Ele é o cabeça, é verdadeiro. Aí sim, aí você vai entender que vale a pena você deixar tudo o que é de interesse particular e individual e procurar
se introduzir, se imergir na busca de uma experiência coletiva. É progredir para a edificação do corpo. Versículo 13, 4:13 de Efésios. Até que todos cheguemos à unidade da fé. Olha que coisa bonita. E do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos. Olha a insistência do apóstolo Paulo, dizendo que o progredir para a edificação do corpo de Cristo é crescimento espiritual, é deixar de ser menino. Para que não sejamos mais como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, então, por um lado existem aqueles que estão agitados. Por que agitados? Porque vem um movimento novo, opa, é aqui que eu vou ficar, aqui está bom. Só que daqui a pouco isso vai ficando rotineiro, aí surge um outro movimento, opa, aqui que está bom. Aí de tempo em tempo surgem movimentos e o indivíduo fica agitado de um lado para o outro, nunca se satisfaz. Novo movimento, nova igreja, novo ministério, de um lado para o outro, pelos muitos ventos de doutrinas, pelos homens que pela sua astúcia induz ao erro. Se não é isso que nós queremos, o que iremos viver? Versículo seguinte, mas quem aqui quer ficar de um lado para o outro, agitado pelos ventos de doutrinas? Alguém quer? Eu posso dar uma relação de lugares. Não quer? Ninguém? Irmão, se nós não desejamos isso, o que desejamos então? Olha o versículo 15. Mas, esse mas aqui é o que se apresenta como sendo o contrário do que foi dito a respeito dos que andam de um lado para o outro agitados. Se você não quer estar agitado, você tem que ter esse mas. Mas, seguindo a verdade em amor. Porque até a verdade, sem amor, é um instrumento de guerra. Até a verdade, sem amor, é uma arma para matar o seu irmão, porque você sabe mais do que ele, porque você está mais certo do que ele, e você mata. O que nós vamos fazer, irmãos? Vamos seguir a verdade em amor. Diga para o seu irmão que está à sua direita ou à esquerda, precisamos seguir a verdade em amor. Igreja, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pastor, o que é a vida da igreja? É seguir a verdade. Segunda-feira, na verdade, amando a verdade, amando os irmãos, amando a Deus, amando a palavra, amando a igreja, amando o próximo. A verdade em amor, porque o amor é a base de tudo. Afinal, Deus é amor. Seguindo a verdade em amor. Se é seguindo, devemos fazer o quê? O que vai acontecer seguindo? Cresçamos. O crescimento se dará na medida em que nós seguimos, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, diga comigo, todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Pastor, mas disse que não era de si mesmo, agora
não era coletivo, por que fala de si mesmo? É porque é o corpo. O corpo efetua o seu próprio crescimento. De si mesmo, do corpo. Não é meu, nem seu. É do corpo. Porque só o corpo tem importância na economia neotestamentária de Deus. Espero que essas palavras possam contribuir para o nosso crescimento. Quero dizer para os irmãos que nós estamos voltados para esse fim. Essa é a nossa busca. Procure se despertar, em nome de Jesus. Procure respirar Deus, respirar sua palavra, respirar a vida da igreja. Você precisa reagir positivamente nesta visão, como quem busca progredir para o que é perfeito, ou progredir para a edificação da igreja. Tá bom?